Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre as técnicas cirúrgicas corporais, que também é uma campeã, nunca sai de moda. Vou contar tudo sobre as suas incisões e também sobre a evolução. De cirurgias corporais também, tem muitos que não são só estéticos, existe a cirurgia funcional, né? A diástase do reto abdominal, que vocês já devem ter visto, né, já devem ter atendido, que é esse afastamento, né, do músculo reto abdominal, porque aumentou de peso, teve ali ou uma gestação, depende, né, cada causa, mas o que é importante a gente saber? Que esse afastamento, muitas vezes, ele não vai ter sua resolução espontânea, e aí vai para a cirurgia, onde é feita a aplicatura, né? Essa aplicatura, então, na fáscia, lembra assim, a aplicatura nunca é no músculo, é na fáscia muscular, é no tecido conjuntivo, né? Naquela aponeurose abdominal, tá? E aí ele faz essa aproximação. Dependendo da idade da pessoa, se ela vai ter mais filhos ou não, porque essa cirurgia em si, ela é feita com suturas metálicas, né? E essas suturas é como se elas estivessem realmente deixando o abdômen de ferro daquela pessoa. Vocês já devem ter atendido. Essa pessoa nunca mais vai ter gordura aqui. Essa cirurgia, que é a abdominoplastia, ou dermolipectomia abdominal, o que, que ele faz? Corrige a musculatura, né? Faz essa junção, retira a gordura e o excesso de pele, tá? Gordura aqui no abdômen, a pessoa não vai ter mais. Se ela engordar, ela vai engordar na perna, na coxa, na região dorsal, no braço. Não sei se vocês já viram, tem gente que fica com bração. Por quê? Aqui foi retirada a gordura, tá? E aí, olha que interessante. Quando não tem a correção, tá? Ó, não foi feita correção com plicatura, fica o quê? Esse espaçamento, tá? Então, olha um abdômen que ficou totalmente marcadinho, né? Porque foi feito lipo, mas não teve correção do reto abdominal. Então, a diástase está aqui. Vocês conseguem ver os gominhos, né? Ó, é um abdômen super fortalecido, uma pessoa que foi para academia, que malhou bastante, porém, não tem, chegam 2 dedos aqui, ó, que não chegam a se aproximar, tá? Tem algumas pessoas que estão, inclusive, se especializando nesse assunto, que eu acho bem interessante, para não precisar fazer cirurgia. Mas ainda temos muito que evoluir, porque são aqueles trabalhos hipopressivos, né? Não sei se vocês acompanham, se vocês fazem, mas é muito bacana. Para a cirurgia plástica, é feita, então, essa correção, tá? Que ela pode ser mini, abdominoplastia. Eu estou falando para esse caso aqui que não foi corrigido, mas a abdominoplastia, ela vem com a indicação de correção de gordura, retirada de gordura e pele, mais a correção da diástase, tá? A mini abdominoplastia, ela pode estar associada à lipo, né? Uma lipoaspiração, ou abdominoplastia. Qual a diferença das duas, né? Aqui eu tenho uma cirurgia que é uma abdominoplastia total. Isso aqui é um planejamento cirúrgico, tá? Dessa cirurgia de abdominoplastia total. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, é o descolamento desse tecido. Todo tecido que é descolado, ele é chamado de retalho cirúrgico. Então, todo tecido que é descolado para ser reposicionado, que vai ser operado, cirurgiado, é chamado de retalho cirúrgico. Esse caso aqui é um retalho cirúrgico do abdômen. Quando é feita cirurgia de mama, retalho cirúrgico da mama, né? O que é importante a gente saber? Que o retalho cirúrgico, ele tem uma ligação com a sua artéria de suprimento. Então, ela não perde conexão arterial, por isso é que ele é chamado de retalho. Ele muda de andar, digamos assim, ele muda de andar, mas ele não muda de lugar, tá? Ele não vai para um outro endereço. Ele não vem de uma região do abdômen para uma região distante.
Se ele for para uma região distante, ele vai perder conexão com a sua artéria. Então, ele já é uma enxertia, tá? Que é enxertia de tecido. Então, qual é a diferença de retalho cirúrgico para enxertia? O retalho cirúrgico tem conexão com as suas artérias, né? Com seus pedículos, e a enxertia não. Ele retira daqui e vai para outro lugar. Tanto é que tem reconstrução mamária com músculos do abdômen, né? Ou com retalho do abdômen, não sei se vocês já atenderam, de mastectomia, mas é bem interessante. Essa parte aqui que vocês estão vendo cor-de-rosa, né, um pouco mais escuro, é a parte onde vai ser desprezado que tinha um excesso de gordura e de pele, tá? Então, esse é o planejamento, ó. Ele descola até o processo chifoide, área intercostais, dos intercostais, descola o umbigo, né? E ele traciona esse tecido, ó, ao ponto de recobrir essa área que estava em excesso. Então, pensa assim, ó, retira-se essa área infraumbilical e esse tecido superior do abdômen, ele vai ser distendido até a região do pubis. Então, isso daqui já é uma pós-cirurgia, né? Este tecido, então, esse retalho, ele só mudou, ele só esticou, ele só foi distendido até a região suprapúbica, tá? Isso que é uma cirurgia de abdominoplastia, levando em conta que o umbigo é refeito, tá? Então, não é que é feito porque ele é uma cicatriz, né? O umbigo é uma cicatriz umbilical. Então, ele continua sendo fixado lá no peritônio, né? Não sei se vocês já viram, mas a sua nova sutura está aqui, refeita. Por quê? O umbigo que estava antigamente aqui, ó, ele vai descer na região do pubis, tá? Por que a gente chama atenção aqui? Porque toda a rota linfática desse campo, ele já era axilar, né? Então, ele vai continuar axilar. Tem gente que fala, depois de uns 3 meses eu posso voltar a fazer normal? Gente, não volta mais normal, porque você tem uma incisão, você tem uma barreira que rompeu todo o trajeto linfático. Então, superficialmente, na região subcutânea, não tem rota linfática preservada para as regiões inguinais. Fica claro para vocês? Depois a gente vai discutir isso aí na prática. Eu já vi muita linfocintilografia, gente, mas muita de muita, tá? Peguei aqui, ó, do Dr. Walter Hugo, né, uma simulação também, ó, que bacana, mostrando o que é mini e o que é uma abdominoplastia total. A mini abnome, ela é simplesmente uma retirada daquela faixinha de gordura da região do baixo infraumbilical. Então, aquela pessoa que muitas vezes tem uma diástase inferior ou não, pode ser que tenha ou não, mas ele retira somente esse excesso de gordura e de pele, tá? E aí, o umbigo, gente, é o mesmo. Ele não refaz o umbigo. Às vezes o umbigo muda de lugar, ele desce um pouquinho. Não sei se vocês já viram. Porque o umbigo fica na linha da cintura, né? E aqui, nesse caso, o umbigo desce um pouquinho. Não sei se vocês já viram. Às vezes o umbigo fica para cima, às vezes fica para baixo. A gente que trabalha aí com muita cirurgia, a gente vê umas coisas estranhas, né? Porque eu acho que tem médico que ele quer fazer e ele vai dar um jeito de fazer. Aqui nesse caso, não, tá? Ó, este caso já é uma abdominoplastia total. Ele refez o umbigo, ele retirou todo esse retalho aqui infraumbilical e um novo tecido cobrindo, né, toda essa região, tá? Então, aqui eu tenho um novo umbigo. Vocês estão vendo essa incisão aqui, ó? Por que essa incisão aqui? Porque o tecido não foi o suficiente para chegar na região suprapúbica, né? É como se estivesse faltando tecido. Eu já vi gente que ficou com 2 umbigos, gente. É uma coisa horrorosa. Eu tô com uma paciente que aconteceu isso, mas aí o doutor, ele vai fazer uma correção. Uhum. Imagina, né? Sem comentários, né? A reversa
ela tem uma coisa diferente, né? Enquanto a gente estava falando aqui que a abdominoplastia, a total, né? Ela vem com essa incisão. Lembrando que a incisão da abdominoplastia, ela tem sempre, sempre ela é proporcional à quantidade de gordura de tecido que vai ser retirado. Então, tem gente, não sei se vocês já atenderam, que ela vai de cristelíaca até cristelíaca, e tem gente que vai de 360 graus, né? Então, quando é cirurgia pós-bariátrica, principalmente, é 360. É um tipo um bambolê, gente. E aí, você imagina, né, o cuidado que a gente tem que ter no pós-operatório. Aqui, a abdominoplastia reversa, então é assim, ó, a pessoa tem mais flacidez do umbigo para cima do que do umbigo para baixo. Nesse caso aqui, a impressão que dá é que essa paciente já fez uma abdominoplastia, eu peguei da internet, né, essa imagem, se vê que ela já deve ter feito uma abdominoplastia tradicional aqui e agora fez uma correção na região reversa. O que é abdominoplastia reversa? É quando ele puxa essa pele aqui, ó, para essa área mamária. Então, ele vem com a incisão. Eu já atendi alguns pacientes assim há muitos anos atrás, gente. Esse paciente, inclusive, fez implante mamário, essa paciente. Então, o que ele aproveitou? Essa incisão para colocar o implante, tá? Aqui, nesse caso, que também é reversa, já fez a mama, só que olha o que fez aqui também. Aproveitou e fez o ajuste vertical, tá? Então, não é só uma cirurgia horizontal, ela é vertical também. A gente tem uma cicatriz aqui em T ou em Y, né? Depende do conceito aí que você vai usar. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilex? É muita coisa, né? O que é o retalho cirúrgico? Só trouxe aqui, então, o conceito daquilo que eu já tinha explicado para vocês ficarem com material escrito, tá? Então, é um segmento aí. O retalho cirúrgico, quando a gente fala de plástica, né? A gente está falando de pele, subcutâneo, mas, ó, suprimento vascular é dele mesmo, tá? Então, ele é um tecido da área doadora para a área receptora, porém sem perder a conexão com o pedículo, tá bom? Isso é o que garante a sobrevivência do tecido, porque se ele perder esse pedículo, ele pode ir para necrose, né? Ele entra ali em falta de oxigênio, nutrientes, né? Dá uma isquemia e necrose. Retalho cirúrgico também pode necrosar, vou mostrar para vocês depois.